Olá, gente querida. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter respondido o nosso pedido e ter aceito esse desafio dessa questão do propósito que Deus tem colocado na nossa vida de gravar esses vídeos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você é uma grande diferença. Enquanto tem muita gente compartilhando tanta bobagem, você está compartilhando aquilo que interessa de verdade, daquilo que traz um resultado, um efeito na vida das pessoas. Então você tanto recebe o efeito quanto compartilha esse efeito, não é verdade? Então todas as vezes que nós somos abençoados e nós queremos abençoar as pessoas, nós fazemos algo em prol delas. E quando você compartilha, você está aí compartilhando uma mensagem de Deus, uma palavra muito edificadora. Nesses vídeos você vai compreender muita coisa. Deus tem falado muito comigo a respeito da questão do corpo, da alma, do espírito. Como é que nós iremos alcançar uma vida plena? Gente, isso vai ser fantástico. Como é que nós iremos alcançar uma vida plena? Mas antes de nós alcançarmos materialmente falando aquilo que a gente deseja, isso não é pecado, tá? Mas antes disso, antes de nós sermos bem emocionalmente, ter um casamento legal, ter amizades legais, viver com as pessoas ao nosso redor de uma maneira legal, antes disso tudo nós temos que estar bem espiritualmente. Então nós temos que entender o propósito de Deus na nossa vida. Tem muita gente que está perecendo, está indo a ruínas porque não entende o propósito de Deus na sua vida. E esses vídeos vai tentar nos explicar qual é o propósito de Deus para nós. Então hoje eu quero falar o porquê, às vezes, pessoas tanto na igreja quanto fora da igreja, elas sentem esse vazio enorme dentro de si. Por que isso? Por que isso? Primeiro, nós temos que pensar por que Deus nos criou. Tá? Por que Deus nos criou? Por que você nasceu? Por que você está vivo? Primeiro propósito que Deus tem em criar o homem. Primeiro, ter intimidade com Ele. Deus criou o homem para ter intimidade com Ele. Gente, isso é espetacular. Deus te criou. Deixa eu falar assim bem claro para você, como se eu estivesse falando assim pessoalmente. Deus te criou para ter intimidade com você. Quando um filho não tem intimidade com o pai, isso eu estou falando humanamente falando. Quando o filho não tem intimidade com o pai, o que acontece com esse filho? A maioria das vezes, essa criança cresce, essa criança amadurece, e ela sente um vazio dentro de si, porque não teve um pai. Porque não teve relacionamento com o pai. Isso é só uma comparação. Dessa mesma forma, acontece com a nossa vida diante de Deus. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós sentimos um vazio enorme. E esse vazio não pode ser preenchido por dinheiro, não pode ser preenchido por carro legal, não pode ser preenchido por casa legal, por emprego legal, não pode ser preenchido por amizades, não pode ser preenchido com balada, não pode ser preenchido com drogas. Tudo isso que nós queremos fazer, as pessoas querem fazer para preencher esse vazio, ela só vai se afundar ainda mais, mas nunca vai preencher o vazio que existe dentro de si. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o primeiro propósito que Deus criou o homem é para ter intimidade com Ele. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Gente, sabe o que é que esse texto está querendo dizer? Que Deus, ele descia do seu alto e sublime trono, do céu dos céus, para ter relacionamento com Adão e Eva no jardim. Olha que legal.
Todos os dias Deus descia do céu. O Criador descia do céu para se encontrar com a criatura. O maior descia para se encontrar com o menor. Só para quê? Para ter intimidade com ele. Mas neste caso aqui, aconteceu que Adão e Eva pecou. E com esse pecado, houve o distanciamento entre o homem e Deus. O pecado é a barreira que nos liga a Deus, que nos desliga a Deus. Eu vou repetir. O pecado é a barreira que nos desliga a Deus. É uma conexão. Imagina só um fio. E quando alguém chega lá e corta aquele fio, o que é que acontece? Essa energia, ela é quebrada. Assim acontece conosco. Quando essa energia é quebrada, nosso espírito deixa de ser alimentado com a presença de Deus. Então, primeiro propósito, ter intimidade com Deus. Segundo propósito, qual é o segundo propósito? Está lá em Gênesis capítulo 1, está no versículo de número 28, onde Deus diz para o homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e domine sobre todas as coisas. Gente, só Deus mesmo para fazer isso. Eu vou repetir. Deus abençoou o homem, Deus abençoou a mulher e disse: frutificai, multiplicai, encham a terra, sujeitai-a e domine sobre todas as coisas. Segundo o propósito que Deus nos fez foi sermos dominadores, dominarmos todas as coisas. Deus te criou, olha, ouça bem essa palavra, Deus te criou para você dominar. Para você dominar em todas as áreas da sua vida. Deus te chamou para você ser cabeça. Deus te chamou para você liderar. Deus te chamou para você conquistar. Você está entendendo? Para você ser príncipe de Deus aqui na terra. Então, primeiro propósito é ter intimidade com o homem. Segundo propósito que Deus criou o homem é que o homem dominasse todas as coisas. Porque quando o homem domina, ele representa Deus. Quando o homem lidera, ele representa Deus. Então, se nós estamos cumprindo o primeiro propósito de termos intimidade com Deus, o segundo propósito é dominar. Não importa qual área que seja. Se você está na sua empresa, você vai dominar na sua empresa. Se você está na sua casa, você vai dominar, você vai ser o líder na sua casa. Se você está com uma estrutura de amigos, você vai ser a referência. Por quê? Porque Deus te chamou para isso. Agora, nós não podemos pular uma etapa, nós não podemos dominar, não tem como dominar sem ter a presença de Deus. A presença de Deus é o principal fator. Primeiro nós temos que ter intimidade com Ele, porque quando nós temos intimidade com Ele, Ele nos ensina a liderar, Ele nos ensina a comandar, Ele nos ensina a sermos cabeça. Cabeça aonde nós formos. Sermos a liderança aonde nós formos, na nossa família, no nosso trabalho, nós sermos destaque. Isso é domínio. Então entenda o propósito desse vídeo. Você nunca vai conseguir conquistar as coisas se você não for bem resolvido espiritualmente. Você precisa estar bem com Deus. Por isso que muita coisa vai por água abaixo. Ou às vezes você está tão animado um dia, outro dia você está tão desanimado. Um dia você está tão focado e outro dia você está tão perdido. Isso é a ausência da presença de Deus na sua vida. O propósito desse vídeo é para que você entenda o significado da sua vida e te ajudar a conquistar, te ajudar a vencer na vida. Mas em primeiro lugar, preencha esse vazio que está dentro de você com a presença de Deus. Porque em segundo lugar, você vai dominar, você vai crescer demais, você vai avançar demais, ok? Eu vou gravar alguns vídeos de como você crescer espiritualmente, tá certo? Mais uma vez eu quero fazer esse pedido. Se
se faz sentido para você isso, se faz sentido, compartilha, tá bom? Encaminha aí pro pessoal, para que alcance o maior número de pessoas. Esse é o propósito de Deus para nossa vida, alcançar pessoas, ser um canal de bênção para algumas pessoas. Então, gente, compartilha, comenta, tá certo? E eu vou gravar nos próximos vídeos como ser bem espiritualmente. Você vai parar de um dia você tá bem, outro dia você está mal, e você vai entender esse propósito, e então você vai ter um significado para a sua vida, e você vai crescer muito na presença de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.